De volta com Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores. Estou à sua disposição. Alegria recebê-lo aqui, presidente. E a gente começa essa nossa conversa. Estamos há pouco mais de 10 dias do pleito eleitoral. Tudo pronto, presidente? Que fase é essa para a Justiça Eleitoral nesse momento que antecede as eleições? Tudo pronto, Ana. Eu digo sempre que na Justiça Eleitoral, encerrada uma eleição, começa a programação da eleição seguinte. E não foi diferente com essa eleição geral, né? Tivemos já o processo de registro de candidaturas, o processo de tratativas da questão da segurança do dia das eleições e o calendário tem abastecimento das urnas, né? Tem sido observado, tem sido seguido à risca. Por falar em calendário, amanhã encerra um importante prazo para o eleitor, que é a questão da segunda via do título, não é, presidente? Isso, amanhã é o último dia para quem perdeu o título e quer tirar a segunda via, fazer isso. Mas só que tem uma ferramenta, Ana, que torna desnecessário essa ida até o cartório eleitoral. Na internet, ele pode buscar uma ferramenta, o e-título, e baixar no seu celular. E com ele é gratuito, não tem despesa alguma. Tem ele baixado, ele vai levar o seu celular no dia da eleição, apresenta o presidente da mesa e deixa, obviamente, ali, como ele deixaria o seu documento, ele vai deixar o seu celular ali na mesa receptora e vai se dirigir à urna. Ou seja, o celular você não tem perigo de esquecer, não tem perigo de perder. O título é comum, é frequente que se esqueça, se deixe guardado ali e só vai precisar daqui a 2 anos, né, quando teremos a próxima eleição, então é comum se perder. Então, para que não tenha essa dificuldade no dia da eleição, ele baixa o e-título e aí, com o e-título, ele vai até a mesa receptora, apresenta e vai à cabine de votação. Junto com o documento com foto? Não tem necessidade, somente o e-título baixado no seu celular. Presidente, esse momento, e como em toda eleição, a gente tem uma judicialização muito grande. São candidatos judicializando o processo de propagandas na internet, de propagandas no chamado palanque eletrônico, no rádio e na televisão. Isso intensifica o trabalho para o Tribunal Regional Eleitoral? Como é que estão as sessões, presidente? Sim, o trabalho no tribunal, na corte eleitoral, ele é intensificado nesse período de campanha, né? A Justiça Eleitoral ela se programa também nesse aspecto. A gente tem plantão, o nosso expediente ele é contínuo, inclusive nos finais de semana. A corte ela tem sessões dobradas, são 15 sessões durante o mês e tem sido dessa maneira. A questão da quantidade de processos é que tem surpreendido. Não tem sido por exemplo, pedidos de resposta, que era comum em outras campanhas, não tem acontecido. A própria propaganda também, que gerava muita demanda, também não tem gerado. Os juízes da propaganda, que são os juízes auxiliares, aqui na capital nós temos 3, têm decidido e as decisões dele não tem sido questionada, poucas têm sido levadas até o tribunal. Então, em resumo, tem sido uma campanha tranquila até o presente momento e esperamos que continue assim até o dia da eleição. Presidente, como é que está a participação do eleitor para denunciar? Eu lembro esse fato porque a Justiça Eleitoral tem um aplicativo chamado Pardal, onde as pessoas podem contribuir denunciando supostas situações não regulares no pleito. Como é que está a participação do eleitor? Então, Ana, a Justiça Eleitoral, a fiscalização da Justiça Eleitoral, exclusivamente pelo seu corpo de funcionários, ela não se mostra suficiente. Daí a presença do eleitor, do cidadão, em nos ajudar. E como é que ele pode ajudar? Tem a ferramenta Pardal, que é disponível no nosso site, que é tre-rn.jus.br, e lá ele vai ter o ícone lá, Pardal, onde ele pode fazer a sua denúncia, pode juntar fotografias, até mesmo vídeo, de eventual irregularidade na propaganda, de captação ilícita de sufrágio, de compra de votos, de abuso de poder, de qualquer ilegalidade que o eleitor entenda estar presenciando, ele pode denunciar à Justiça Eleitoral. E essa denúncia ela vai ser investigada.
E sendo ela comprovada, ela pode até mesmo gerar uma cassação de mandato daquele candidato que foi eleito em face de um abuso de poder político ou até mesmo econômico. O Tribunal Regional Eleitoral promoveu uma simulação de eleição lá na 15ª Zona Eleitoral. Qual o balanço que o senhor faz dessa simulação no sentido da demora do eleitor para votar e do próprio processo, da rotina que se cria nesse processo para o 7 de outubro? Então, Ana, foi uma eleição simulada que aconteceu na 15ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de São José de Campeche, Lagoa d'Anta, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento. A participação do eleitor, ela foi baixa, mas o pouco que participou, ele trouxe um resultado que eu chamo de positivo para a Justiça Eleitoral. Foi possível identificar que no nosso estado nós temos 100% do eleitorado já com a biometria realizada. E isso teve uma demora no processo de votação. E daí, porque não eram candidatos conhecidos, então o eleitor não tinha memorizado os números e ele tinha que fazer a procura do número do seu candidato. Então, na eleição do dia 7 de outubro, a gente tem sugerido, tem feito campanhas no sentido de que o eleitor leve anotado o número do seu candidato. É possível, é a chamada cola. É uma cola que é legal. Então, é importante a gente até realçar isso. A cola é legal. Os eleitores podem levar, não há nenhuma ilegalidade nisso. Nenhuma ilegalidade. Ele deve levar, porque são 6 telas. A primeira tela é o voto para deputado federal, são 4 números. A segunda tela para deputado estadual são 5 números. A terceira e a quarta tela para senador são 3 números. A quinta tela para governador são 2 números. A sexta tela para presidente da República são 2 números. Então, já é demorado até para a gente falar, né? Isso é uma quantidade de números significativa e é possível, então por que não utilizar? Ele leva anotado a sua cola no seu bolso. Na cabine de votação, somente ele vai estar presente lá, então ele retira, faz lá os seus votos e aí pronto, não tem, facilita para ele e facilita para a Justiça Eleitoral. E a população de Campo Grande já vai ter uma 7ª tela, não é, presidente? Exatamente. Na cidade de Campo Grande vai ser feita uma consulta pública, a última tela, é a 7ª, é onde vai ser consultado lá da população se eles concordam com a mudança do nome de Augusto Severo para Campo Grande. Então, é uma novidade lá na cidade de Campo Grande, essa consulta pública. Presidente desembargador Glauber, vamos falar um pouco sobre segurança para o pleito eleitoral. Isso porque o Rio Grande do Norte vai ter o reforço das tropas federais, é o segundo estado com maior número de contingente de tropas federais. Como é que estão esses preparativos exclusivamente para a segurança do pleito, presidente? Ana, assim, fluindo muito bem. Esse processo ele teve início ainda na gestão do desembargador Dilermando, onde o Tribunal Regional Eleitoral ele questionou dos juízes eleitorais. Nós temos 60 zonas eleitorais aqui no nosso estado. Questionou dos juízes eleitorais se eles precisariam da presença de forças federais no dia da eleição. 33 juízes eleitorais responderam que sim. Essas 33 zonas, elas abrangem 97 municípios. E aí eles fundamentaram dizendo que tinha um histórico de acirramento político nesses municípios, que em outras eleições tiveram dificuldade no transporte das urnas, que a força policial local ela não era suficiente. E aí essa demanda chegou ao TRE, o TRE questionou do chefe do executivo local, sabendo dele se poderia ou não atender essa demanda. E a resposta foi que não. Foi que não, porque de fato o efetivo local ele está bastante reduzido. A Polícia Militar ela tem um efetivo a menor de 40%, a Polícia Civil de 70%. Então, de fato, a resposta foi negativa. E aí foi enviada ao TSE essa solicitação. O TSE homologou o nosso pedido e nós tivemos assegurada a presença do Exército aqui em 97 municípios. E, a partir daí, as tratativas começaram no sentido de fazer um plano de ação, um plano de operação. E o interessante é que a presença da Força Federal ela não retira a presença da Força Militar Estadual. Pelo contrário, tem tido a parte da secretária de Segurança, doutora Sheila, do comandante da Polícia Militar local, todo um esforço também
de nos ajudar no sentido de termos uma eleição tranquila e segura. Então, o eleitor pode ficar tranquilo que o plano de operação já foi apresentado aos juízes eleitorais e também aos desembargadores, tudo conforme. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente do TRE, desembargador Glauber Rego. Desembargador, muito obrigada. Boa sorte nesse trabalho que está só começando. Muito obrigado a você, Ana Luísa. Obrigada, desembargador. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. E você sabe que todas as informações da política, inclusive essa entrevista, se você quiser rever, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã, 18h50, na tela da Band.